Olá pessoal de Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Estamos estudando a Lei 8.112 de 1990 e hoje vamos abordar um tópico do regime disciplinar dos servidores públicos federais. Vamos falar a respeito das responsabilidades do servidor público, tá ok? Então, vem comigo no slide. Tá aí o assunto de hoje, responsabilidades. A Lei 8.112, ela estabelece que o servidor público federal que exercer irregularmente suas atribuições, ele pode ser responsabilizado nas esferas civil, penal e administrativa. Então, o servidor que comete alguma irregularidade no exercício das suas atribuições, ele pode ser responsabilizado civilmente, penalmente e administrativamente. Então, no caso aqui da responsabilidade civil, ela abrange os prejuízos causados ao erário ou a terceiros, por dolo ou culpa do servidor. A responsabilidade penal, ela se relaciona com a prática de infrações funcionais definidas em lei como crimes e contravenções. E, por fim, a responsabilidade administrativa, ela se relaciona com a prática de infrações funcionais definidas em leis administrativas. Então, esse slide ele está resumindo as características de cada uma das responsabilidades a que o servidor público federal está sujeito. Nos slides seguintes, vamos detalhar cada uma delas. Iniciando aí pela responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela decorre da prática de ato que provocar prejuízo patrimonial. Então, a responsabilidade civil é uma responsabilidade de ordem patrimonial. E esse prejuízo patrimonial, ele pode ser provocado ao erário. Então, o servidor, por exemplo, que extravia um bem lá da sua repartição, da sua unidade, ele está provocando um prejuízo ao erário. Então, ele está sujeito a ser responsabilizado civilmente. Então, ele vai responder a um processo civil e esse processo ele poderá resultar num desconto na sua remuneração. Então, para ressarcir ao erário, o servidor ele poderá ter descontado na sua remuneração o valor correspondente ao prejuízo que ele causou aos cofres públicos. Porém, a jurisprudência, ela diz que esse desconto na remuneração, ele só poderá ocorrer se houver consentimento do servidor. Então, foi apurado lá no processo que o servidor ele realmente foi o autor daquele dano ao erário, ele foi condenado a ressarcir o prejuízo, a administração deseja descontar o valor desse prejuízo na sua remuneração e o servidor ele deve consentir a que a administração faça esse desconto. Se o servidor ele não concordar, a administração não poderá efetuar o desconto. A administração deverá buscar socorro junto ao judiciário, deverá obter uma decisão judicial que aí sim determine o desconto na remuneração do servidor. E também o prejuízo patrimonial provocado pelo servidor, que enseja a sua responsabilidade civil, também pode ser provocado a terceiros. Tá, okay? Então, o servidor, por exemplo, está lá dirigindo um carro oficial e atropela um pedestre. Então, ele causou um dano patrimonial, um dano ao pedestre, a um terceiro. Então, nesse caso, o servidor ele responde em ação regressiva. Ação regressiva. Por quê? Porque nesse caso, quem responde objetivamente por esse dano é o Estado, é a administração. Então, por exemplo, o servidor ele está lá dirigindo um carro oficial e atropela o pedestre. Então, esse pedestre ele tem direito a receber uma indenização por conta desse dano que o servidor causou. Só que quem irá pagar essa indenização? É o servidor público? Não, quem irá pagar é o Estado. Então, o Estado ele irá pagar a indenização independentemente de ter havido um dolo ou culpa do servidor. Porém, depois o Estado ele irá cobrar do servidor público essa indenização que ele pagou ao terceiro. Então, essa ação em que o Estado cobra do servidor uma indenização que já foi desembolsada é chamada de ação regressiva. E nessa ação regressiva, aí sim o Estado poderá cobrar do servidor esse prejuízo que ele causou ao terceiro. E detalhe é que nessa ação regressiva,
o Estado terá que provar que houve dolo ou culpa do servidor. E só se o Estado conseguir cobrar, aí sim, conseguir provar que houve esse dolo ou culpa do servidor, aí sim que será reconhecida a responsabilidade civil do agente perante o Estado. E daí concluímos que a responsabilidade civil ela é sempre subjetiva, ou seja, para o servidor ser responsabilizado civilmente, para ele ter que ressarcir aquele prejuízo que ele causou, deve ser comprovado que ele agiu com dolo ou culpa. E outro ponto importante quando se fala em responsabilidade civil é lembrar que as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. As ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis, ou seja, elas podem ocorrer a qualquer tempo, elas não estão sujeitas à prescrição. A próxima responsabilidade é a responsabilidade penal. A responsabilidade penal do servidor público ela decorre da prática de crimes e contravenções pelo servidor quando no desempenho da função pública. Então, o servidor está lá no pleno exercício das suas atribuições e comete um crime que está lá previsto numa lei penal, um crime ou uma contravenção que está previsto na lei penal. Então, aí incide a responsabilidade penal do servidor. O detalhe é que essa responsabilidade penal ela é apurada pelo Poder Judiciário e não pela administração. Não pela administração. Se a administração verificar que o servidor ele pode ter cometido um crime ou contravenção que está previsto numa lei penal, a administração leva aquele caso ao conhecimento do judiciário para que o judiciário possa apurar a responsabilidade penal do servidor. A próxima responsabilidade é a responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa ela decorre da prática de infrações funcionais previstas em normas administrativas, em normas de direito administrativo. Então, diferente lá da responsabilidade penal, a qual decorre de infrações previstas como crimes e contravenções em leis penais, aqui a responsabilidade administrativa ela decorre da prática de infrações previstas em normas administrativas. Por exemplo, a violação dos deveres funcionais ou cometimento de alguma infração que está prevista lá na Lei 8.112. A Lei 8.112 é uma norma administrativa, uma norma de direito administrativo. A apuração dessas infrações administrativas, ela é feita pela própria administração pública, por meio de processo disciplinar, por exemplo, do qual desse processo poderá resultar a aplicação de sanções, também sanções administrativas, por exemplo, demissão, advertência, a suspensão, tá ok? Então, a responsabilidade administrativa é apurada pela administração. Um ponto importantíssimo é que a responsabilidade administrativa ela não abrange a prática de ato de improbidade administrativa. Então, apesar do nome aqui ato de improbidade administrativa, os atos de improbidade administrativa levam à responsabilidade civil do servidor e não à responsabilidade administrativa. Atenção aqui porque pode haver confusão por causa do nome. Então, improbidade administrativa não é responsabilidade administrativa, é sim responsabilidade civil. Quando se fala em responsabilidades do servidor, um assunto que sempre é muito importante é a questão da comunicação entre as instâncias. Ou seja, um determinado ato, uma determinada irregularidade, uma infração cometida pelo servidor, ela pode ser apurada tanto na esfera penal, como na esfera administrativa, como na esfera civil. O mesmo ato pode ser apurado e sancionado nessas três esferas, tá ok? A regra é a independência entre as instâncias, ou seja, as instâncias civil, administrativa e penal, elas são independentes entre si. Essa é a regra. O que isso significa? Significa que um mesmo ato praticado pelo servidor ele pode ser apurado e punido nas instâncias administrativa, civil e penal, sem que o resultado de uma instância influencie na outra. Então é possível, por exemplo, que haja condenação na esfera administrativa e absolvição na esfera penal e na esfera civil. O mesmo ato ele pode ser condenado em uma instância e absolvido em outra, tá? E também pode ocorrer das sanções se acumularem. Então, o servidor, pelo mesmo ato, ele pode ser punido na esfera administrativa, na esfera penal
e na esfera civil. Porém, essa é a regra é a independência entre as instâncias e, como toda regra, temos algumas exceções. E essas exceções, no caso aqui da comunicação entre as instâncias, elas ocorrem sempre que a esfera penal estiver envolvida. Então, a primeira exceção: se tiver havido condenação na instância penal, o servidor ele será condenado também nas instâncias administrativa e civil. Ou seja, se o mesmo fato ele estiver sendo apurado na esfera penal, por exemplo, e na esfera administrativa, se o servidor ele for condenado lá na instância penal, então, obrigatoriamente, o servidor ele deverá ser condenado na instância administrativa. Da mesma forma, na instância civil. Isso por quê, pessoal? Porque o poder de investigação lá da esfera penal, ele é muito mais amplo que nas demais esferas. Então, na esfera penal, na apuração da responsabilidade penal, pode haver oitiva de testemunhas, pode haver quebra de sigilo bancário, pode haver escuta telefônica. Então, é um poder de investigação muito mais amplo. Então, se o servidor, pelo mesmo fato, ele foi condenado lá na instância penal, então ficaria muito difícil dele ser absolvido lá na esfera administrativa, cujo poder de investigação é muito mais restrito. Então, tem essa regrinha aqui. Se o servidor ele for condenado na instância penal, então ele deverá também ser condenado nas instâncias administrativa e civil. Sempre lembrando, pelo mesmo fato. A segunda exceção é que se tiver havido absolvição na esfera penal, sob fundamento de negativa de fato ou de autoria, o servidor ele não poderá, pelos mesmos fatos, ser responsabilizado nas instâncias administrativa e civil. Então, aqui o raciocínio é semelhante. Primeiro aqui falamos da condenação, agora estamos falando da absolvição na esfera penal. Só que o detalhe, absolvição sob qualquer fundamento? Não, absolvição sob o fundamento de negativa de fato ou de autoria, ou seja, se ficar provado lá na esfera penal que aquele fato, aquele ato não existiu, ou seja, negativa de fato, ou também se ficar provado que o servidor ele não foi o autor, aquele fato existiu, porém não foi o servidor o autor daquela irregularidade, então se isso ficar demonstrado na esfera penal e o servidor ele for absolvido na esfera penal, então ele também não poderá, pelos mesmos fatos, ser responsabilizado nas instâncias administrativa e civil. Por que isso? Porque lá o poder de investigação da instância penal é muito mais amplo, existem muitos mais meios para apurar a responsabilidade do servidor. Então, se lá na esfera penal foi dito, ficou provado que aquele fato não ocorreu, ou se ocorreu, não foi o servidor o seu autor, então ficaria muito difícil condenar o servidor nas instâncias administrativa e civil. Então, por isso que existe essa exceção aqui. Se tiver havido absolvição lá na esfera penal, por negativa de fato ou de autoria, o servidor ele não poderá ser condenado nas instâncias administrativa e civil pelos mesmos fatos. Porém, né, se tiver absolvição penal sob qualquer outro fundamento que não seja a negativa de fato ou de autoria, por exemplo, se o servidor ele for absolvido lá na esfera penal por insuficiência de provas, ou seja, lá na esfera penal não foi possível chegar à conclusão de negativa de fato ou de autoria, mas o servidor ele foi absolvido por quê? Por insuficiência de provas para a condenação. Então, as instâncias administrativa e civil, elas não sofrerão qualquer vinculação e poderão decidir de forma autônoma. Ou seja, nesse caso aqui, incide a regra geral de independência entre as instâncias. Então, a esfera penal, no caso de absolvição, ela só vincula as esferas administrativa e civil no caso de absolvição de negativa, com fundamento de negativa de fato ou de autoria. Se o servidor ele for absolvido penalmente sob qualquer outro fundamento, essa absolvição ela não vincula as esferas administrativa e civil. Nesse caso, incide a regra da independência entre as instâncias, ou seja, o servidor ele poderá, mesmo tendo sido absolvido lá na esfera penal, ele poderá ser condenado nas esferas administrativa e civil. Vamos ver agora uma questão de prova para consolidar esse assunto. Vamos lá. Se determinado servidor público for preso em operação deflagrada pela Polícia Federal
devido à fraude em licitações. A ação penal, caso seja ajuizada, ela obstará a abertura ou prosseguimento do processo administrativo disciplinar, visto que o servidor poderá ser demitido apenas após o trânsito em julgado da sentença criminal. Então, vimos lá que as sanções civis, penais e administrativas, elas são independentes entre si. Isso significa o quê? Que, em regra, tais sanções elas poderão ser aplicadas cumulativamente e sua apuração ela irá ocorrer de forma independente entre as instâncias. Por isso, portanto, o mero ajuizamento da ação penal, ele não é motivo para impedir a abertura ou prosseguimento de processo administrativo disciplinar para apurar o mesmo fato. Daí o erro, ou seja, as esferas, elas são independentes. Então, só porque foi aberto um processo penal, isso não impede que também seja aberto um processo administrativo ou um processo na esfera civil para apurar o mesmo fato. O mero ajuizamento não impede, ou seja, a regra é a independência das instâncias. Entretanto, o trânsito em julgado da sentença criminal, ele poderá interferir nas conclusões do processo administrativo, naquelas condições. Caso haja condenação na esfera penal, o servidor ele também deverá ser condenado na esfera administrativa. E caso haja absolvição penal sob o fundamento da negativa do fato ou negativa da autoria, o servidor ele também não poderá, pelos mesmos fatos, ser condenado na esfera administrativa. Porém, o mero ajuizamento da ação penal ele não é motivo para impedir a abertura do processo administrativo, então por isso a nossa questão está errada. É isso, pessoal. Por hora ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.